Recentemente, uma estudante de odonto me falou uma coisa que ela aprendeu na faculdade e eu fiquei chocado. Foi justamente essa expressão que eu usei com ela. Eu tô chocado se realmente você aprendeu isso, porque é na faculdade onde justamente a gente espera aprender as coisas da maneira correta. E o que ela me disse era um erro elementar. Nesse vídeo eu vou te mostrar esse erro básico e aí você vai refletir se foi assim que você aprendeu também, e eu vou te mostrar a maneira correta de fazer. Essa conversa, como eu disse, aconteceu recentemente. Para mim, eu não sei quando que você está assistindo a esse vídeo, eu estou em dezembro de 2025 e essa estudante já está na parte final do curso, ou seja, ela está quase se formando e ela estava no meu consultório e a conversa era sobre o passo a passo da utilização de um adesivo universal. Ela estava vendo os adesivos que eu tenho na gaveta, eu tenho muitos adesivos, mas utilizo poucos deles. Por que eu tenho muitos? Por conta de material de aula e de fotografia. E ela me disse que na faculdade utiliza o Single Bond 2 da Solvento e ela queria saber se ela poderia aplicar esse adesivo da mesma forma como se aplicaria um adesivo universal. Então eu fui mostrando para ela as diferenças entre o Single Bond 2 e um adesivo universal e disse que ela pode utilizar um adesivo universal da mesma forma que ela utiliza o Single Bond 2, fazendo a aplicação de ácido fosfórico no esmalte na dentina, mas também o adesivo universal poderia ser utilizado sem ácido fosfórico na dentina. O Single Bond 2 não, ele não tem opção, ele tem que ser usado obrigatoriamente com o condicionamento total da cavidade. Como eu percebi que ela não tinha muito bem o passo a passo sedimentado na cabeça do Single Bond 2, que é o adesivo que ela utilizava, eu fui detalhando cada etapa e recapitulei como que o Single Bond 2 deveria ser utilizado da maneira correta. Então eu disse para ela, você provavelmente aprendeu a fazer o condicionamento do esmalte, da dentina, do esmalte por 30 segundos, a dentina por no máximo 15 segundos, então você lava, seca, e quando você secar o esmalte e a dentina, você tem que tomar cuidado para não ressecar a dentina. E o próximo passo é a aplicação do adesivo de forma ativa, colocando uma certa força com o microbrush. De preferência, faça 2 aplicações, remova os excessos e o próximo passo é a etapa de evaporação de solventes, onde você vai com a seringa tríplice aplicar uma pressão com um jato mais forte, mais afastado da cavidade ou mais leve, mais próximo à cavidade. E foi nesse momento que ela me disse que não foi assim que ela aprendeu e que em momento nenhum poderia se aplicar jato de ar, não poderia encostar na seringa tríplice em nenhuma das etapas da aplicação do adesivo. Isso nem após a lavagem do ácido, e nem depois da aplicação propriamente dita do adesivo. E aí eu falei com ela, olha, provavelmente você entendeu alguma coisa errada, porque ainda que muitos professores realmente condenem a aplicação de jato de ar depois da lavagem do ácido, com o risco de ressecar a dentina, por conta daquela história do colabamento das fibras colágenas, depois da aplicação do adesivo e da remoção do excesso desse adesivo não faz muito sentido, porque o jato de ar ele vai evaporar os solventes e essa etapa é fundamental. E ela confirmou que não era para usar seringa tríplice em hipótese alguma e que depois da lavagem do ácido eles utilizavam papéis absorventes para remover o excesso de água e depois eles faziam a aplicação do adesivo e imediatamente a fotoativação. Então eu argumentei que realmente a etapa de evaporação dos solventes do adesivo, e isso vale para o primer de um sistema adesivo que possui 2 frascos, como por exemplo o OptiBond FL da Care, ou para qualquer outro adesivo que seja simplificado. E só um parênteses aqui, o que é um adesivo simplificado? É todo e qualquer adesivo que possui o primer e o bond misturados dentro de um mesmo frasco. Vamos fechar esse raciocínio agora sobre a seringa tríplice depois da aplicação do adesivo. Os adesivos simplificados eles são misturas hidrofílicas, eles possuem uma grande quantidade de solventes e de água na sua composição. E por esse motivo você precisa fazer de forma adequada a evaporação dos solventes e a melhor forma de fazer isso é com o jato de ar. Se você pular essa etapa, existe um risco enorme, fatalmente vai acontecer de ficar água residual e solvente residual também. Uma primeira consequência direta é uma má polimerização do adesivo. Você tem que fazer com que os monômeros reajam entre si. E quem ativa essa reação de polimerização é a luz, né? A luz é um ativador. Por isso que nós deveríamos chamar os aparelhos de fotoativadores e não fotopolimerizadores. Os verdadeiros agentes da fotopolimerização, da polimerização, na verdade, são os radicais livres que se formam e eles realizam a quebra de ligações duplas entre carbonos, transformando em ligações simples e com isso os monômeros se unem e formam o polímero. Se você tem muita água e muito solvente
dentro do adesivo, e como eu acabei de dizer, os adesivos simplificados têm justamente essa característica, você tem monômeros meio que diluídos no meio aquoso, eles estão muito separados entre si. Então, havendo água e solventes residuais, você compromete a polimerização e esse adesivo vai tender a ter um menor grau de conversão, que é a porcentagem de monômeros que se converteu em polímero. Um menor grau de conversão do adesivo tende a formar uma interface adesiva menos resistente, uma camada híbrida também mais suscetível à degradação hidrolítica com o passar do tempo. Existe um estudo clínico para mostrar que a evaporação dos solventes melhora a longevidade das restaurações ou que o paciente tem menos sensibilidade pós-operatória? Não existe um estudo clínico, pelo menos eu não conheço, nunca li, mas estudos clínicos são realmente desejáveis quando o objetivo é fazer uma recomendação clínica, mas a gente não precisa de nenhum ensaio clínico para mostrar que água e solventes residuais na camada do adesivo comprometem a sua polimerização. Então, o que essa estudante falou me deixou realmente preocupado. Primeiro, porque ela estava fazendo uma coisa errada, achando que estava certo. Eu imagino que ela ficou pensando nas restaurações que ela fez na clínica da faculdade. E segundo, porque ela aprendeu isso dentro da faculdade, na clínica ou na sala de aula, que seja. Mas, enfim, num ambiente onde a gente espera que o conhecimento esteja sendo passado da maneira correta. Veja bem, se você é um dentista, uma dentista que faz clínica geral, que faz dentística e prótese no dia a dia, ou se você é um estudante de odontologia, prestes a se formar, tenha uma coisa em mente, você vai provavelmente utilizar adesivos por toda a sua vida profissional. Então é obrigatório você dominar a utilização desses materiais. Eu já vou te mostrar uma forma como você pode fazer isso. Mas antes, se você chegou até aqui agora comigo nesse vídeo, se inscreva no canal para a gente continuar crescendo, mesmo que seja devagar, para que eu continue trazendo aqui conteúdos que sejam úteis no seu atendimento, para nós evoluirmos todos juntos como profissionais. E eu trago aqui muitas dicas, principalmente da área da odontologia restauradora adesiva, que é o campo que eu mais gosto, que eu mais estudo, que eu mais tenho o prazer de ensinar. Se você quer dar um passo além no entendimento desse universo de sistemas adesivos e quer ter acesso ao que realmente importa saber para utilizar corretamente qualquer categoria de sistema adesivo, eu criei um curso simples, objetivo, de tiro curto mesmo, tiro rápido. São 10 aulas para você entender a ciência e a prática da utilização de qualquer categoria de sistema adesivo, todas as gerações, quarta, quinta, sexta, sétima e os adesivos universais também. Se você assistir a todas as aulas, tem parte teórica e parte prática, eu tenho certeza que você dominará de uma vez por todas a utilização dos sistemas adesivos. O link para você conhecer o curso está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E não deixe de conferir também esse vídeo, no qual eu mostro a forma correta da aplicação do OptiBond FL, é o vídeo mais assistido do canal, e esse outro vídeo, no qual eu te apresento as diferentes formas de aplicação de um adesivo universal. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa e eu te encontro numa próxima oportunidade.